Cocriação da realidade na lei da atração. Como você está criando a sua vida no despertar da consciência? No vídeo de hoje nós vamos entender que nós não somos apenas vítimas das circunstâncias, vamos aprender a como desenvolver mais consciência em relação à cocriação da nossa própria realidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, despertar da consciência e autoconhecimento. Nós vamos exatamente falar sobre essa questão da cocriação da realidade. Muito se fala sobre isso, eu propriamente falo muito aqui sobre isso no canal, a importância que isso tem, porque todos nós buscamos uma vida boa, uma vida bacana, e muita gente não sabe que nós somos co-criadores da nossa própria vida, da nossa própria realidade. E muitas pessoas vivem no automático, vivem sendo guiado pelas emoções, vivem sendo guiado pelo que está pensando, e geralmente essas emoções não são muito agradáveis, esses pensamentos não são muito bons, e isso acaba ditando o que você vai experienciar na sua vida, o que você vai ver na sua realidade. Então, ter consciência dessa questão da cocriação é fundamental para você que está trilhando esse caminho do despertar da consciência, das leis universais, conhecendo mais sobre leis universais, sobre lei da atração, sobre autoconhecimento. Então, é fundamental você entender esse conceito de cocriação da realidade. E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente não é só espectador, tá? A vida, ela não acontece só fora da gente, tá? Não tá só lá fora. Existe uma troca constante entre o que vivemos e como reagimos, tá? Internamente, esse trabalho interno, esse fluxo interno, existe uma ligação entre tudo isso, principalmente sobre o que está dentro de você. O que está dentro de você vai determinar o que está fora. Então, a gente não é só espectador, nós somos participantes, co-criadores da realidade, junto com Deus, junto com o universo. Ok? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Estou aqui com algumas anotações, estou olhando aqui, a gente vai discorrendo sobre elas, tá? O segundo ponto é que pensamentos influenciam a forma como nós vemos tudo, tá? Os seus pensamentos vão influenciar a forma como você enxerga a sua realidade. Já falei muito sobre isso aqui, inclusive no último vídeo nós falamos sobre essa questão de como os pensamentos influenciam e que se você está pensando muito negativo, você vai ver as coisas mais negativas. Você vai enxergar a sua realidade mais negativa. Então, muitas emoções negativas significa que você está pensando muito negativo. Se você está sentindo muito negativo, pensando muito negativo, adivinha o que você vai experienciar na sua realidade? Mais coisas negativas. Então, os pensamentos influenciam muito a forma como a gente vê tudo, tá? Então, presta muita atenção em como está sendo os seus pensamentos, o que está prevalecendo, quais são os pensamentos que estão prevalecendo, que estão dominando a maioria do tempo a sua cabeça, porque esses pensamentos vão ditar como você se sente e dependendo do jeito que você se sente, vai ser o que você vai experienciar. Por quê? Porque eu sempre estou falando aqui que o nosso sistema de ativação reticular, ele trabalha para poder provar no ambiente o que você está mandando para ele, mediante emoções, mediante pensamentos. Então, se você sente muito negativo, pensa muito negativo, ele vai entender que você quer ter mais experiências negativas. Então, ele vai te guiar para que você possa enxergar mais coisas negativas. Olha aí, olha a armadilha. Isso é uma arma poderosa, porque você pensa só você utilizando isso ao contrário. Você tendo pensamentos predominantemente mais positivos, sentimentos mais predominantemente positivos, isso vai mandar uma mensagem para o seu sistema de ativação reticular que você quer viver mais experiências como essa. Então, isso vai se conectar com as leis universais, o universo vai começar a se movimentar e você vai ter mais experiências positivas. Então, da mesma forma que isso pode ser muito prejudicial se for utilizado de maneira negativa, se você utilizar isso de maneira positiva, amiga, você consegue ter uma vida muito mais fácil, com muita facilidade, com mais alegria, com mais glória, entendeu? Então, é uma via de mão dupla. Dependendo de como você vai usar, vai determinar os resultados que você vai experienciar. Então toma muito cuidado, tá, com os pensamentos, pois eles influenciam a forma como a gente vê tudo, tá? E terceira coisa, as emoções, elas direcionam as nossas reações, tá? Então é uma reação em cadeia. A quantidade de pensamentos, a predominância dos seus pensamentos vai impactar as suas emoções e as emoções
vai impactar nas nossas reações, tá? Então a gente tem que ficar ligado com isso. O que a gente sente impacta como a gente reage, como a gente decide e também os nossos comportamentos. E isso já começa a moldar a nossa realidade. Porque enquanto está no campo dos pensamentos, enquanto está no campo das emoções, ok, está sendo criado alguma coisa ali, mas ainda está em forma de onda, não se tornou partícula. Agora, a partir do momento que você começa a agir, a ter reações, isso aí começa a moldar a sua realidade. E aí você tem que tomar cuidado, porque você começou a ter ações que estão ligadas com sentimentos negativos, pensamentos negativos, você vai criar a sua realidade de maneira negativa. E aí você tem que ver se você quer isso. Porque se você não quer, você tem que parar, estancar ali, entendeu? Para você não começar a moldar a sua realidade de maneira negativa, conforme está a predominância dos sentimentos negativos, se estiver predominantemente negativo. Então, as emoções, ela vai direcionar as nossas reações, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso impacta na cocriação da nossa vida, tá? As nossas ações, elas se transformam em realidade prática. As nossas ações transformam em realidade prática. Então, as nossas atitudes, elas são a ponte entre o que está dentro e o que acontece fora, tá? E é assim que a cocriação ganha forma no dia a dia. As nossas ações transformam em realidade prática, tá? As nossas atitudes são a ponte entre o que está dentro e o que está acontecendo fora. Olha aí. As suas ações, elas vão ser diretamente impactadas pelo que está acontecendo dentro de você. Não tem como. Assim como a Rhonda Byrne fala no livro A Magia, não tem como uma pessoa negativa, predominantemente negativa, ser grata. Não tem como. O que está dentro de você vai moldar a sua realidade na prática. Então a gente precisa estar constantemente observando o que está predominantemente conduzindo as nossas emoções, quais pensamentos estão tomando, estão em maior quantidade dentro da nossa mente, porque isso vai começar a moldar a nossa realidade na prática, porque vai começar a fazer você agir de acordo com isso. E aí, amiga, a cocriação vai ser isso, a colheita vai ser isso. Então você tem que prestar muita atenção. Se você quer ter essa colheita, se você quer ter a colheita da predominância de emoção que você está sentindo e dos pensamentos predominantes que você está sentindo. Porque esteja ciente disso, tá? A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Entendeu? Você pode semear o que você quiser, mas a colheita vai ter que acontecer. Então está nas suas mãos. Quando eu comecei esse vídeo falando como você está criando a sua vida no despertar da consciência, é exatamente isso. Você tem opção, você tem escolha, você não é a vítima, entendeu? Nós não somos vítimas, nós somos co-criadores. Então você vai plantar e você vai colher. E aí você tem que escolher o que você vai plantar, entendeu? Porque conforme for a sua colheita, conforme for o seu plantio, vai ser a sua colheita, amiga. Não tem como fugir, tá? Não tem como você plantar manga e colher abacaxi, entendeu? Se você plantou negativo, você vai colher negativo. Essa é a lei, não tem como fugir da lei, tá? É a lei da vibração, a lei da ação. Pois é. E qual que é o nosso papel em tudo isso? Né? A gente já entendeu aqui que a gente não é só espectador, que os nossos pensamentos influenciam a forma como a gente vê tudo, que as nossas ações transformam em realidade na prática, né? E o nosso papel em tudo isso é desenvolver consciência. A gente não controla tudo, mas participa o tempo todo. Nós estamos participando. Quando saímos do automático, começamos a co-criar com mais intenção. Então a palavra é essa, intenção. Porque nós estamos participando, a gente não controla tudo, nós estamos aqui nesse plano terrestre, vivendo as experiências, experimentando as sensações, as situações, os sentimentos, toda a intensidade que envolve essa experiência humana. Porém, nós precisamos estar cientes de que nós
estamos participando desse processo. Não tem como a gente controlar, e quando a gente tenta controlar, a gente pode cair na resistência. Já falei em vídeos anteriores sobre isso. A gente tem que aceitar o presente como ele é. Estar feliz, estar satisfeito, estar com menos resistência possível aqui no presente. Por quê? Deus, o todo, ele tem as formas de fazer os seus desejos chegarem até você, a sua vida dos sonhos acontecer para você. O como não é com a gente, o como é com ele. Quando a gente tenta controlar o como, a gente entra em resistência. E aí é a pegadinha, e aí é a armadilha. Quando eu falo para você que a gente não controla tudo, é porque Deus tem infinitas possibilidades de fazer as coisas chegarem até você. As coisas boas ou as coisas negativas, tá? Dependendo de como você pensa e você sente, você vai experienciar. Até mesmo as coisas negativas, nós não temos o controle de como elas vão se manifestar. E Deus está controlando, o todo está controlando. Então, a partir do momento que a gente tenta controlar as coisas, a gente entra em resistência. E a gente entrando em resistência, a gente vira vítima. Então, entender que a gente não controla tudo, mas que participa disso, já faz a gente ficar mais consciente. E a palavra é consciência e intenção. Tudo tem que ser intencional. O que você está pensando, o que você está sentindo, tem que ser intencional. Qual é a finalidade desse pensamento? Qual é a finalidade dessa emoção? Quando a gente está dormindo na consciência, a gente não pensa muito nisso. Mas quando a gente começa a ter esse tipo de conhecimento chegando até a gente consegue colocar uma pergunta aí. O que esse pensamento vai me levar? Por que eu estou pensando isso? Qual a finalidade disso? Isso vai me trazer benefício? Isso vai criar mais para a minha vida? Quando a gente começa a questionar os pensamentos e as emoções, a gente tem a possibilidade, a opção de estar mudando, de estar escolhendo diferente. Isso é ser consciente e isso é aplicar intenção na sua emoção, no seu pensamento, para poder criar uma vida diferente, uma vida mais agradável, ok? E é assim que a gente vai percorrendo o caminho da cocriação. Esse é um assunto muito extenso, tem muito pano para manga aqui, porque cocriação é uma coisa muito interessante, mas também é enigmática e tem que percorrer um caminho aí para você poder entender. Mas esse aqui é um dos primeiros caminhos, você entender que você não é vítima, que você participa da cocriação, que você precisa estar consciente e você precisa ter intencionalidade nos seus pensamentos, nas suas emoções e nas suas ações. Vou ter que terminar esse vídeo aqui, porque já está ficando muito longo, mas eu vou voltar com mais assuntos sobre isso, mas eu vou voltar falando sobre esse assunto, então já se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos. Eu espero demais que esse vídeo, que esse assunto tenha te ajudado a esclarecer um pouquinho aí da importância que nós temos no processo da cocriação. Espero demais mesmo que tenha trazido aí uma luz, uma elucidação a respeito desse assunto. Então, eu te agradeço demais pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.